O presente curso possui o objetivo de proporcionar ao trabalhador o conhecimento necessário sobre a norma regulamentadora de número 10 do Ministério do Trabalho, a NR10, tem como título Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. É uma norma que discorre sobre os fatores essenciais para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, que visam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, direta ou indiretamente, que realizam atividades em instalações elétricas e serviços com eletricidade, nos diversos usos, aplicações e trabalhos realizados nos arredores. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Você estudará nessa aula os artigos da NR10 que abordam a qualificação e capacitação dos trabalhadores, além da proteção contra incêndios e explosão. Para isso, aprenderá sobre os trabalhadores autorizados e as medidas que devem ser adotadas contra incêndios. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de NR10 Serviços em Eletricidade. Espero que você esteja aproveitando adequadamente todas as informações apresentadas no nosso curso. Elas são de extrema importância para a realização dos trabalhos com eletricidade e demandam atenção total para obter segurança em qualquer tipo de atividade nesse ramo. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os capítulos da NR10 que abordam questões como a capacitação dos trabalhadores e a proteção contra incêndios. Portanto, vamos começar, pois temos muito o que aprender. 10.8 Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. 10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado ou trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Esse capítulo e itens são muito significantes para os serviços em eletricidade. Por isso, clique aqui para entender melhor. O capítulo 10.8 refere-se a conceitos anteriores e esclarece muitas dúvidas. Mesmo assim, a regulamentação anterior da NR10 é bastante clara em relação à necessidade de os trabalhadores serem preparados especificamente para realizar as atividades elétricas em cursos regulares. Entende-se como trabalhadores qualificados aqueles que receberam instrução específica em cursos reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura. Além disso, devem possuir currículo aprovado e comprovar aproveitamento mediante exames e avaliação pré-estabelecida com o devido certificado. Além dos profissionais de nível superior e médio, com profissões regulamentadas, também são introduzidas as pessoas que adquiriram conhecimento para ocupação profissional, os eletricistas montadores, eletricistas de manutenção, etc. Para que sejam consideradas profissionais habilitadas, as pessoas devem preencher as formalidades de registro nos respectivos conselhos regionais de fiscalização do exercício profissional. O conselho profissional é quem estabelece as atribuições e responsabilidades de cada qualificação em função dos cursos, cargas horárias e das matérias ministradas. A regularidade do registro junto ao conselho competente é que resulta na habilitação. Assim, preste atenção na seguinte ponderação. Fique ligado, o conselho profissional é formado por profissionais de cada profissão eleitos pelos seus associados e representam os interesses de sua profissão. Sua principal função é de fiscalizar as profissões regulamentadas. É isso mesmo, os conselhos profissionais são os órgãos que habilitam os profissionais com nível médio e superior. A fiscalização de cada profissão é delegada pela União através de lei específica, de acordo com cada profissão.
E após isso, já podemos prosseguir com o aprendizado dos itens da norma. 10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. A. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. E B. Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Clique em continuar para compreender mais perfeitamente sobre os trabalhadores considerados capacitados. Capacitado é o trabalhador que tornou-se apto ao exercício de atividades específicas, mediante a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, na forma das alíneas do item 10.8.3. Isso vale também para aqueles que não tenham frequentado cursos regulares ou reconhecidos pelo Sistema Oficial de Ensino. A aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades deverá acontecer sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Além disso, é necessário que tenha sido também autorizado pela própria empresa da forma como estabelecerá a norma posteriormente. O profissional legalmente habilitado e autorizado é quem estabelecerá as limitações de atividades a serem realizadas pelo capacitado. As atividades de instrução e ensino devem constar das atribuições profissionais do responsável por essa capacitação. O trabalhador capacitado só poderá exercer as atividades sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado e autorizado, como veremos adiante. Assim, não é necessário que esse profissional seja o mesmo que o capacitou. Nesse momento, vamos responder a um exercício de fixação de conteúdo para saber como está a sua compreensão. Entende-se como aqueles que receberam instrução específica em cursos reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura, serviços elétricos, orientação profissional, trabalhadores qualificados, Conselho Profissional Regulamentações. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Vamos ao próximo artigo então. 10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. E para saber mais sobre isso, clique aqui. Entende-se que a capacitação deverá ser realizada por o profissional habilitado e autorizado pela empresa tomadora dos serviços ou por sua delegação. Contudo, o trabalhador só poderá exercer sua capacitação dentro dos limites estabelecidos no processo de capacitação na empresa que o capacitou e sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado e autorizado. Nada impede que outro profissional legalmente habilitado e autorizado promova uma avaliação e ratifique a capacitação. Assim, torna-se naturalmente responsável por essa avaliação do processo de capacitação desenvolvido por outro legalmente habilitado, até mesmo de outra empresa. Muito bem, você acertou. Os itens seguintes são: 10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. 10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no Sistema de Registro de Emprego da empresa. Bem, agora que vimos o que a norma diz, podemos entender melhor o que essa recomendação significa no ambiente de trabalho. Para isso, clique em Continuar. A autorização é um processo administrativo em que a empresa declara formalmente sua anuência, autorizando a pessoa a operar em suas instalações elétricas. É de fundamental importância que as empresas adotem critérios bem claros para assumir responsabilidades da autorização.
Caso ocorram diversidades de níveis de conhecimento e atribuições, caberá à empresa documentar as atribuições de cada trabalhador e, assim, promover a devida identificação. Para tanto, os sistemas de registro de empregados devem possuir anotação específica em relação à autorização e sua abrangência. Além dos arquivos administrativos, tais informações deverão também constar do prontuário das instalações. Vamos prosseguir com o entendimento da norma. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR7 e registrado em seu prontuário médico. Para entender o que isso quer dizer, clique aqui. A avaliação da saúde física e mental, conceito da OMS, dos trabalhadores a serem autorizados a serviços com eletricidade é uma questão muito relevante. É preciso que ela seja realizada por médico do trabalho e obedeça preceitos éticos estipulados por protocolo específico. Para isso, devem ser consideradas mutuamente as condições efetivas de desempenho das tarefas laborativas no meio ambiente e a natureza do trabalho a ser desenvolvido. O fato de trabalhar com grandezas de risco não palpáveis exige uma consideração especial do profissional médico para avaliar a aptidão física e mental dos trabalhadores envolvidos com eletricidade. Essas grandezas podem ser campos elétricos e magnéticos, tensão e corrente elétrica e condições posturais mais diversas, além de riscos ambientais agravantes, trabalhos em altura, radiação solar, ruído, calor, etc. No setor elétrico, a diversidade de postos de trabalho precisa ser considerada não somente no exame físico de cada trabalhador, como também na requisição dos exames complementares, conforme a legislação vigente. E agora você vai conhecer alguns itens específicos que se autoexplicam. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas. Para conhecer o item seguinte, clique em Próxima. 10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do anexo 2 desta NR. Então, clique em Continuar para responder a mais um exercício antes de conhecer outro artigo. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. A capacitação deverá ser realizada por profissional habilitado e autorizado. A autorização é um processo em que a empresa declara formalmente sua anuência. A saúde física e mental dos trabalhadores a serem autorizados a serviços com eletricidade é muito importante. Nada impede que outro profissional legalmente habilitado e autorizado avalie a capacitação. Todas as informações das atribuições dos trabalhadores deverão também constar do prontuário das instalações. Dez ponto 8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. A. Troca de função ou mudança de empresa. B. Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses. C. Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. E para entender melhor essas situações, clique em Continuar.
A troca de função é entendida como alteração de atribuições ou de local de trabalho. Isso acarreta na alteração do cenário do desenvolvimento dos trabalhos e, dessa forma, em alterações de exposição a riscos elétricos. No caso específico de mudança de empresa, fica a critério do empregador a alternativa de preferir que o trabalhador frequente o ciclo completo de treinamento das 40 horas e o submeta à avaliação de aproveitamento. Além disso, também fica com a responsabilidade de aceitar ou não o treinamento realizado anteriormente para outra empresa. O período igual ou superior a 3 meses de afastamento foi entendido como suficiente para que o trabalhador tenha necessidade de uma reciclagem. Isso faz aflorar os conceitos e práticas de prevenção mencionados nos conteúdos apresentados. Serão alvo de treinamentos técnicos relativos à capacitação e, paralelamente, deverão ocorrer reciclagens considerando o novo cenário de desenvolvimento dos trabalhos. As mudanças do panorama das instalações. A inclusão de novos equipamentos e metodologias. As alterações na organização do trabalho. Sabendo disso, partiremos para o aprendizado de mais itens. 10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas A, B e C do item 10.8.8.2 devem atender às necessidades da situação que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Clique aqui para saber mais. O item 10.8.8.3 demonstra o caráter de gerenciamento e responsabilidade que norteia essa norma. Fica, portanto, a critério da empresa estabelecer os currículos e cargas horárias das reciclagens e, consequentemente, assumir a responsabilidade pela decisão. Nas áreas classificadas, existem restrições rigorosas para o desenvolvimento de qualquer trabalho envolvendo eletricidade. Assim, fica impedida a realização de qualquer tarefa com a instalação elétrica energizada. Para serviços em áreas classificadas, não devem ser utilizados equipamentos capazes de gerar faíscas, como é o caso de quase todos os eletroportáteis. Temos como outro item o artigo 10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Clique em Continuar. O presente item trata diretamente dos casos em que se enquadram os trabalhadores em atividades diversas e que desenvolvam suas atividades nas regiões próximas à zona controlada. Entretanto, não trata daqueles que tenham necessidade de invadir a zona controlada para realizar seu serviço. Embora não se envolvam propositadamente com os elementos das instalações elétricas, esses trabalhadores necessitam de informação para reconhecer os riscos da vizinhança. Para isso, adotam-se as recomendações e procedimentos aplicáveis de acordo com instruções formais transmitidas pelo tomador de serviços. Muito bem, acabamos de estudar o primeiro capítulo da aula de hoje. Olá, que bom te ver novamente. Você estudou nessa aula os artigos da NR10 que abordam a qualificação e capacitação dos trabalhadores, além da proteção contra incêndios e explosão. Aprendeu também sobre os trabalhadores autorizados e as medidas que devem ser adotadas contra incêndios. Não deixe de estudar.
Até a próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.